O capítulo 6 do livro de Daniel é uma poderosa narrativa que destaca a importância da fidelidade a Deus, mesmo diante de adversidades extremas. Neste capítulo, encontramos Daniel, um judeu exilado na Babilônia, que havia se destacado por sua sabedoria e integridade, ganhando a confiança do rei Dário. Devido à sua excelente atuação, Daniel foi nomeado um dos 3 administradores principais do reino, despertando a inveja e a hostilidade de outros oficiais que procuraram uma maneira de derrubá-lo. Esses homens sabiam que a única maneira de encontrar algo contra Daniel seria em relação à sua devoção a Deus. Eles então convenceram o rei Dário a emitir um decreto que proibisse qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. A punição para a desobediência era ser lançado na cova dos leões. Daniel, porém, permaneceu fiel a Deus. Mesmo sabendo do decreto, ele continuou a orar 3 vezes ao dia, como era seu costume. Ele não escondeu sua prática, mas orava com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. Sua fidelidade não foi uma prática oculta, mas uma declaração pública de sua lealdade a Deus. Os inimigos de Daniel rapidamente o denunciaram ao rei, que, embora relutante, foi obrigado a cumprir o decreto e lançou Daniel na cova dos leões. O rei passou a noite em jejum, preocupado com o destino de Daniel. Ao amanhecer, ele correu para a cova e, com grande alívio, encontrou Daniel ileso. Daniel declarou que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões porque ele havia sido encontrado inocente diante de Deus e também do rei. A fidelidade de Daniel resultou em um milagre que não só salvou sua vida, mas também glorificou a Deus diante de todo o reino. O rei Dário então emitiu um novo decreto, proclamando que todos no seu reino deviam temer e reverenciar o Deus de Daniel, reconhecendo sua soberania e poder. Este capítulo nos ensina várias lições valiosas sobre fidelidade. Primeiramente, a verdadeira fidelidade a Deus implica em uma obediência constante e inabalável, mesmo quando enfrentamos leis e pressões sociais que vão contra nossa fé. Daniel sabia que sua vida estava em risco, mas ele preferiu ser fiel a Deus do que ceder ao medo e à conformidade. Em segundo lugar, a fidelidade é demonstrada não apenas em grandes momentos de crise, mas em nossa prática diária. Daniel orava 3 vezes ao dia, um hábito que ele manteve apesar das circunstâncias. Essa prática constante e disciplinada de devoção foi a base de sua força espiritual e fidelidade. Por fim, a fidelidade a Deus frequentemente resulta em testemunho e impacto para outros. A salvação de Daniel na cova dos leões não foi apenas um milagre pessoal, mas também uma demonstração poderosa do poder e da fidelidade de Deus. A fidelidade de Daniel levou o rei e, potencialmente, muitos no reino a reconhecerem e respeitarem o Deus verdadeiro. Portanto, o capítulo 6 de Daniel nos desafia a sermos fiéis a Deus em todas as circunstâncias, a mantermos uma prática devocional constante e a sermos testemunhas do poder de Deus através de nossas vidas. A história de Daniel nos encoraja a confiar que Deus está no controle e é capaz de nos livrar das adversidades quando permanecemos fiéis a Ele. A fidelidade de Daniel também nos mostra a importância da integridade pessoal. Desde jovem, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Livro de Daniel capítulo 1, verso 8. E essa decisão se refletiu ao longo de toda a sua vida. Sua integridade e devoção eram conhecidas por todos ao seu redor, incluindo seus inimigos. Isso fica evidente quando os conspiradores perceberam que a única maneira de incriminá-lo seria atacar sua prática religiosa. Daniel era irrepreensível em sua conduta, tanto no serviço ao rei quanto em sua vida pessoal. Além disso, a história de Daniel na cova dos leões nos lembra que a fidelidade a Deus não nos isenta de enfrentar dificuldades ou perseguições. Pelo contrário, pode até nos colocar em situações desafiadoras. No entanto, a fé de Daniel demonstra que Deus é fiel para nos sustentar e nos livrar. Mesmo quando estamos no fundo da cova, Deus é capaz de nos resgatar de formas que excedem a compreensão humana. A narrativa também sublinha a ideia de que a fidelidade a Deus gera testemunho e transformação. Após o livramento de Daniel, o rei Dário reconheceu publicamente o poder do Deus de Daniel e emitiu um decreto que incentivava todos a respeitarem e temerem esse Deus. Esse é um exemplo claro de como a fidelidade de um indivíduo pode impactar uma nação inteira. Ao refletirmos sobre esta passagem, é importante considerar como podemos aplicar os princípios de fidelidade em nossas próprias vidas.
Primeiramente, devemos cultivar uma vida de oração e devoção constante, como fez Daniel. Nossa fidelidade a Deus deve ser visível e não envergonhada, mesmo diante de possíveis repercussões negativas. Também devemos nos esforçar para viver com integridade, sabendo que nossas ações diárias refletem nossa fé. Como Daniel, precisamos ser coerentes em nossa devoção, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Além disso, é crucial lembrarmos que Deus está sempre conosco, especialmente nos momentos de provação. A história de Daniel nos encoraja a confiar na provisão e proteção divina, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. A fidelidade de Deus é imutável, e Ele honra aqueles que permanecem fiéis a Ele. Finalmente, devemos estar conscientes do impacto que nossa fidelidade pode ter sobre os outros. A história de Daniel nos mostra que nossa devoção e integridade podem servir como um poderoso testemunho para aqueles ao nosso redor. Nosso compromisso com Deus pode inspirar e transformar vidas, mostrando a todos o poder e a fidelidade de Deus. Em conclusão, o capítulo 6 do livro de Daniel nos oferece um exemplo inspirador de fidelidade a Deus. Daniel, através de sua devoção constante e coragem inabalável, demonstra o que significa ser verdadeiramente fiel. Sua história nos desafia a viver de maneira íntegra, a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a reconhecer o potencial transformador de nossa própria fidelidade. Que possamos seguir o exemplo de Daniel, vivendo vidas que refletem nossa fé e glorificam a Deus em tudo o que fazemos. Espero que esta continuação atenda às suas expectativas e aprofunde ainda mais a compreensão sobre a fidelidade baseada na história de Daniel.